Meu nome é Lana Alencar, eu sou cofundadora do Campo Brasil, participei desse projeto desde o início, sou casada com Marcelo Alencar, tenho 2 filhos, Annalícia e Abner, e atualmente nós somos missionários em tempo parcial, morando no Canadá, e eu sou conselheira e ainda envolvida no campo, né, de algumas formas. O campo começou há 8 anos atrás. Acho que no meu coração começou muito antes, com um sonho que eu tinha, né, desde muito jovem, quando eu comecei a trabalhar com crianças. É um sonho de alcançar o interior do Ceará, o interior do Nordeste. Já envolvida com a PEC, eu ia muito no interior, dar cursos nas igrejas, desafiar pessoas ao trabalho com as crianças. E via a carência das igrejas em termos de material, né? Então a gente viajava, fazia ministério, EBF, clube de 5 dias, e o material infantil sempre foi muito caro. Então eu nutria esse desejo, esse sonho de um dia viajar pelo interior, treinando igrejas e oferecendo material gratuito para que as igrejas pudessem alcançar as crianças. Ainda era um sonho muito no meu coração, muito cru, não sabia como isso ia acontecer. E quando eu casei, o Marcelo se juntou a mim nesse sonho de um dia a gente queria que Deus ia fazer. E veio da maneira que a gente menos esperava, porque em 2014 a gente sofreu um assalto e aquelas pessoas que invadiram nossa casa eram muito jovens. E eu pensei na hora, e conversando com os meus filhos, eu falei para eles, né, se alguém tivesse ido lá na comunidade onde eles moram, tivesse evangelizado esses adolescentes, eles hoje não estariam fazendo isso aqui, né? Isso é o pecado que tomou conta da vida deles. E a partir dali nossa vida virou de cabeça para baixo, a gente não se sentia mais seguro em casa, não pôde continuar morando naquele local, tudo que a gente tinha foi levado, inclusive computadores com lições de um ministério que a gente estava começando, que era o Inculcar. Era um ministério para pais e filhos, para devocionais domésticos. Então, meio que a vida deu uma parada, né? Um tempo de recomeço. Vamos morar onde? Vamos fazer o quê? E nesse tempo, aquele sonho de alcançar as crianças do interior voltou, reacendeu, né? Com esse desafio. Eu louvo a Deus porque, em meio ao trauma que fica, né? O trauma, a tristeza, a frustração de passar por uma situação como essa, Deus na sua misericórdia colocou no nosso coração essa chama de fazer alguma coisa com essa experiência. E a gente desafiou o pastor Marco e a Cláudia, que moravam em São Paulo. A gente já conhecia, né? Eu entrei no ministério com crianças através da vida deles há muitos anos atrás. Eles que me direcionaram, me incentivaram a trabalhar com crianças. E eu sabia que eles tinham um desejo de, quando se aposentassem, vir morar no Nordeste, que é a terra deles, né? E alcançar as crianças do Nordeste. Então, nesse momento, a gente desafiou ao pastor Marco e a Cláudia, e eles prontamente disseram sim. Em poucos meses, eles estavam morando aqui. Um outro casal do Canadá, o Carlos e a Kim, se envolveram, disponibilizaram um local para a missão. E a gente foi morar ali junto, né? As 2 famílias, os nossos filhos pequenos. E naquele sítio, o sonho começou a surgir, a tomar forma, né? Porque aí agora era o nosso sonho, o meu e do Marcelo, o sonho deles também, os planos deles, né? E as coisas que estavam acontecendo naquele momento. Deus usou tudo isso, e foi aquele momento de fomentar ideias e debater, encontrar um jeito de casar as perspectivas, e o nome, como é que vai ser, né? E tudo isso foi ali naquele momento, logo após tudo que tinha acontecido com a gente. Escrevendo lições, começando com o projeto cronológico de Gênesis e Apocalipse, trocando ideias de como é que as lições iam ser, aquele sonho de ser um material leve, um material reflexivo, os dilemas, os cards, tudo isso foi surgindo, né? E nesse tempo, Deus foi levantando muitas pessoas que a gente conhecia, que davam sugestões, falavam sobre a jogabilidade, falavam sobre os custos, quantidade de lições, né? Deus foi, no meio do seu povo, levantando pessoas que contribuíram de diversas formas para o ministério acontecer. De maneira alguma a gente tem a pretensão de que esse ministério foi criado por nós. Nós temos a consciência que Deus usou muitas pessoas ao nosso redor
para nos abençoar com ideias, né, sugestões, perspectivas com relação ao que estava acontecendo. E eu lembro quando a gente finalmente encontrou um apartamento para alugar, a nossa vida tinha que recomeçar, né? Foram 6 meses assim, de vivendo na transição, sem saber o que viria depois. E a gente alugou um apartamento e comprou uma impressora e a gente começou a imprimir material, né? Então, eles vinham para nossa casa com os nossos filhos e a gente sentava no chão, imprimia e encadernava a apostila e aquele sonho foi tomando forma, né? Um dos momentos mais marcantes para mim foi o primeiro treinamento que a gente deu, em Boa Viagem, porque era no interior, né, no sertão do Ceará. A gente estava indo numa igreja desafiar aqueles irmãos ao ministério com crianças. Então, para mim, finalmente, aquele sonho de tantos anos tinha tomado forma. Aquilo que eu não tinha ideia de como é que ia ser. Deus agora estava falando aquela palavra, se cumpriu. E muita coisa mudou desde lá, mas ali foi aquela semente nasceu, né, no meu coração, se cumpriu aquela palavra. Então foi um momento incrível de ir desafiar a igreja, treinar. A gente ainda estava com a perspectiva de treinar pais para alcançar os filhos e já incluindo adolescentes que quisessem também ter os pequenos grupos. Então o ministério do campo naquela igreja de Boa Viagem foi incrível, foi uma realização para nós.